Cumprimentar os irmãos com a paz do Senhor. Vamos ficar de pé para fazer uma oração, irmãos. Fechar nossos olhos e agradecer ao nosso Deus, né? Senhor nosso Deus, Senhor nosso Pai, muito obrigado, Senhor, por este momento, Pai. Ó Deus amado, Senhor querido, perdoa nossas falhas, nossos pensamentos, atos e palavras, Senhor Deus. Ó Senhor Deus, nos aviva, Senhor Deus, no meio desses anos. Nos levanta, Senhor Deus. Fala conosco, fala com a tua igreja e nos faz, Senhor Deus, vasos novos. Nos coloca, Deus, diante de Ti, Deus, e nos faz ver, Deus, aquilo que nós não estamos vendo, Senhor. Ó Deus, nos abre o entendimento, Senhor Deus, para a Tua palavra. Nos abre, Pai, os nossos olhos espirituais, assim como o Senhor abriu de Josafá. Ó Senhor Deus, faz essa noite, Deus, presente em nosso meio. Cura, restaura, transforma e Deus, e multiplica na vida de cada um dos Teus servos a Tua presença, Senhor. Eu Te agradeço, Pai, por tudo, meu Pai, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Estamos felizes, né, meu irmão? Estarmos aqui hoje com essa oportunidade. Estamos num período que as pessoas comemoram o sacrifício de Jesus, a Páscoa. E sabemos, para muitos hoje, as pessoas guardam esses dias como os dias santos. Mas sabemos que todos os dias são do Senhor, não para discordar do pensamento deles, mas para afirmar que todos os dias devemos se guardar para o nosso Deus. Porque se nós pecar, nem que seja só um minuto ou um segundo, quer que seja, ali estamos mortos naquele momento. Mas se permanecer fiel e se confessarmos os nossos pecados, Ele nos renova e nos faz um vaso novo. Vamos abrir vossas Bíblias em Salmos 24. Deus tremendo falou do início do culto até ainda agora, tudo se encaixando conforme a palavra que eu tinha que eu tinha tirado para mim pregar. E Deus todo o tempo continuamente falando na palavra que eu tinha meditado. Salmos capítulo 24. Salmos é o Rei da Glória. Vamos ler apenas os Salmos do verso 1 até o 4 e até o 5, irmão. Até o 5. E em seguida vamos ler em Mateus capítulo 26 a 27, que é lá na crucificação de Jesus. Mas vamos ler agora aqui em Salmos 24, que diz assim: do Senhor é a terra e a sua plenitude, e o mundo a que eles nele habita, porque Ele fundou sobre os mares e firmou sobre os rios. Quem subirá no monte do Senhor, ou quem estará no seu lugar santo? Aquele que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega a sua alma à vaidade, nem jura enganosamente. Estas receberão a bênção do Senhor e a justiça do Deus da sua salvação. Meus irmãos, versículo 7, também que eu não falei, mais um versículo 7. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai a entradas eternas, entrai o Rei da Glória. Só até aqui, irmãos. Vamos para Mateus capítulo 27. Já marquei aqui. Eita, Deus tremendo. Apenas o verso 50, meu irmão, do capítulo de Mateus 27. Jesus clamando outra vez com grande voz: em tuas mãos entrego o meu espírito. Pode sentar, irmãos, dando glória a Deus. Deus seja louvado. O Salmos 24, meus irmãos, é o período em que Israel está tendo uma grande festa. O salmista, ele canta este salmo em forma de louvor. Ele canta então este salmo a Deus em forma de louvor, com grande alegria, porque Israel passa por um período grande de escassez da presença de Deus.
a arca do Senhor, ela passa por alguns anos longe de Jerusalém. Mas a palavra vai dizer que o povo de Deus clamava ao Senhor, pedindo pedindo a Deus que aquela arca voltasse para o meio do povo de Deus. Mas a palavra vai dizer lá, meus irmãos, que o povo mesmo que clamava era o mesmo povo que também em suas casas clamava a outros deuses, a deuses estranhos. E a palavra vai dizer que por uns anos a arca do Senhor, ela vai permanecer fora de Jerusalém. E este Salmos 24, o salmista, ele vai entoar um louvor, um cântico a Deus em memória da entrada da arca novamente em Jerusalém, Deus restaurando novamente o povo de Deus. Mas antes de tudo, o povo é necessário se voltar para o seu Senhor. A palavra vai dizer que Israel clama ao Senhor para que a arca volte, mas no meio desse povo há pessoas que clamam a outros deuses. Muitas das vezes, meus irmãos, nós clamamos a Deus e pedimos coisas, mas dentro de nós e até em nossos corações e até ações nossas também, elas não são compactuantes para que nós recebemos a bênção. Isso impede o mover de Deus. A palavra vai dizer aqui em Salmos 24 que o salmista Davi, ele entra em Jerusalém com a arca e há-se uma grande festa, uma grande comemoração. Essa palavra também, lá em Salmos 24, ela está também bastante ligada àquela passagem que Jesus entra triunfalmente em Jerusalém, que diz: o filho, ó Sião, o filho, ele entra em um jumentinho. Aqui me falha a memória da passagem bíblica ali, mas ele entra montado em cima de um jumentinho. Essa parte de Salmos 24, ela está entrelaçada a esse momento de glória do povo de Israel, recupera a arca. Mas também, meus irmãos, a palavra vai dizer que este povo passou por um momento difícil, porque eles mesmos proporcionaram esse momento. A palavra vai dizer que o salmista, ele se esforça em trazer essa arca. Vai falar que no decorrer dessa história do Salmo 24, o povo de Deus vai implorar, pedir a Deus, mas Deus vai relatar ao povo e dizer, por meio dos seus servos, que é necessário ele abandonar os seus deuses, para que o Deus único e verdadeiro venha entrar novamente no meio do seu povo. A arca ali, meus irmãos, é uma representação de Deus. Nós entendemos que hoje a nossa arca é Jesus. Nós entendemos que hoje a nossa arca é o Senhor. E a palavra vai falar que o povo de Deus, ele ouve aquele chamado, aquele decreto, e vai fazer conforme o que o Senhor determina. Se volta para o Senhor e abandona os seus deuses. E é o que acontece. No decorrer da história, a arca vai entrar na cidade de Jerusalém. Mas a palavra vai dizer que ela passa por um grande período. Ela chega a passar 20 anos na casa de Obed-edom. Não, Obed-edom ela passa 3 meses. Me fala que me falou aqui o nome. Glória a Deus. E a palavra vai dizer, meus irmãos, que ela fica ali por 20 anos na casa desse homem. Mas durante este período em que a arca fica ali, não há nada assim acontece. Parece que o Senhor não faz nada, não acontece nada por meio do Senhor ali. Não há um milagre, não há uma cura, não há uma convenção, não há nada ali, nada acontece. Mas a palavra vai dizer, meus irmãos, que no período em que ela sai da casa desse homem e vai para a casa de Obed-edom, ela passa apenas 3 meses na casa deste homem, Obed-edom. Mas a palavra vai dizer que este homem, ele tem uma diferença entre aquele ele tem uma diferença entre o outro, que a arca passou 20 anos ali. Mas a palavra vai dizer que Obed-edom, ele tem um cuidado em manter a arca num lugar central, num lugar aonde ele possa estar constantemente adorando ao Senhor.
Será que nós temos colocado, meus irmãos, a arca no lugar central, que é o nosso coração? Meus irmãos, tem momentos que temos que fazer como Obed-Edom, coloca a arca bem no centro da nossa vida, para que as coisas não estejam em primeiro lugar. Por isso que o Senhor vai dizer: aquele que amar pai ou mãe, pai, mãe, filho ou irmão, ou que seja o que for, mais do que a mim, não é digno de mim. Faça como Obed-Edom, coloque ela no centro da tua vida, para que onde tu olhar, se tu olhar para frente, tu vê ela, se tu olhar de lado, tu vê ela, se tu olhar para cá, tu vê ela, se tu olhar para trás, tu vê ela. Então, meus irmãos, coloque ela no centro da tua vida, a palavra do Senhor, a arca que é Jesus. Coloque o Senhor no centro da tua vida, para que ambos os lados que tu olhar, tu vê Ele. Eita, Deus poderoso, aleluia. Abra a tua boca e exalte o nome daquele que te chamou, meus irmãos. Adore aquele que te escolheu, meu querido. E a palavra vai dizer, meus irmãos, que Obed-Edom, ele se coloca no lugar de posição, e ali ela passa um pequeno período, mas a palavra vai dizer que há prosperidade, que há grandes maravilhas da parte de Deus, porque Obed-Edom, ele tem um único cuidado em manter a arca no meio do centro da sua vida. O problema nosso, meus irmãos, e da igreja hoje, é que nós colocamos os nossos prazeres, as nossas paixões, e esquecemos que o nosso amado é Cristo, e não colocamos na frente como Obed-Edom colocou. A palavra vai dizer, meus irmãos, que no Salmo 24, Davi, ele vem trazendo aquela arca, e no decorrer do caminho acontece algo que, como um acidente, a arca quis cair, e ali no meio havia um homem chamado Asa, não sei como bem, mas a palavra vai dizer, não me falha aqui a memória o nome dele, mas ele quis, era um levita, ele quis sustentar a arca, mas a arca não podia, ele não tinha autoridade, porque só os profetas poderiam levar a arca. E acontece que quando ele pega na arca, instantaneamente ele é fulminado, morre ali mesmo. Porque a palavra de Deus que devemos orar e vigiar, meus irmãos. É melhor obedecer do que sacrificar. Aquele homem sabia que não tinha aquela autoridade para fazer aquilo, mas ele quis segurar. Muitas das vezes queremos fazer algo para nos amostrar, para nos fazer melhor diante dos homens e diante dos irmãos. Mas é melhor fazer o que é reto aos olhos do Senhor, para que nós não venhamos tropeçar e cair. Isso é um exemplo claro daqueles que querem fazer algo que o Senhor não determinou, algo que não foi cabível por Ele fazer, porque cada um de nós temos um chamado, uma missão a fazer, mas muitas das vezes queremos fazer algo que não nos pertence, e acontece que podemos passar por este processo e até cair, meus irmãos. Mas como a graça do Senhor, a misericórdia do Senhor hoje é tão grande, muitas das vezes até acontece com nós algo deste caso, mas o Senhor Deus não nos fulmina por causa da sua misericórdia. E a palavra vai falar que Davi entra em Jerusalém com a arca, grande festa, grandes maravilhas, o povo se alegra. Agora o povo está feliz porque a presença de Deus está ali. Mas eu quero lhe dizer, meu irmão, que aquela arca era simbolicamente a presença, mas qualquer um homem que buscasse o Senhor em qualquer território mundial da terra, o Senhor ali estava, porque o Senhor vai dizer que Ele nunca mudou, as suas mãos não mudaram, mas foi os nossos pecados, as nossas maldades, a nossa abominação que fez que o Senhor não ouvisse as nossas orações. Não é questão porque a arca estava ali que Deus não respondia, mas a questão muitas das vezes é porque nós não estamos, mas o Senhor está, nós é que não estamos. Nós estamos no outro mundo e o Senhor está presente. Abra a tua boca e exalte o nome daquele que te chamou, meus irmãos. Adore o nome daquele que te escolheu. Deus tremendo. O nome do rapaz em que a arca passou 20 anos era Abinadab. Era Abinadab. E esse nada recebeu. Por isso, meus irmãos, não se admirem se alguns de nós passarmos muito tempo e não receber. Lembre dessa palavra. Lembre de Abinadab.
é porque Ele não colocou no centro. Mas faça como Obed-Edom, obedeça ao teu Deus que te escolheu, para que tu ouça a sua voz. A palavra, meus irmãos, vai falar que aqui em Salmos 24 vai declarar o Senhor. Ele é Deus soberano, Ele é Deus grande, Ele é Deus majestoso sobre tudo e Criador de todas as coisas. Lá em João capítulo 1 vai falar que no princípio Ele era o Verbo, e o Verbo era Deus, e o Verbo estava com Deus, e nada do que se foi feito não se fez senão ser por Ele. Todas as coisas foram feitas pelo Senhor, tudo foi feito por meio dEle, e tudo é dEle, tudo é para Ele. E a palavra do Senhor vai nos dizer, meus irmãos, que Obed-Edom, ele foi um homem obediente, porque ele deixou o Senhor no centro da sua vida. Deus tremendo, glória a Deus, aleluias. A palavra também, meus irmãos, aqui em Salmos, ela nos traz alguns pontos da soberania de Deus, algumas passagens bíblicas. Agora eu vou deixar aqui de referência aos nossos irmãos, da soberania de Deus que se encontra na Bíblia. A palavra fala aqui glória a Deus, aleluia. A soberania de Deus. Aqui, meus irmãos, em Deuteronômio 10:17 vai falar que Deus é o Deus dos deuses. Em Samuel 2:7-22, em 2 Samuel 7:22 vai falar que não há outro Deus além dele. Ele é o único Deus e Senhor de todo o universo. Em 1 Crônicas 29, do 11 ao 14, Ele é o Senhor grande e poderoso, Ele é o Rei da glória. Ele é o Rei da glória. E alguns outros pontos também, como em Daniel capítulo 1, vai falar que Ele é o Deus da sabedoria. Ele dá entendimento aos seus servos, Daniel, Sedraque, Mesaque e Abidnego, para que não venham se alimentar com os manjares do rei, para que não venha se contaminar com os manjares que eram sacrificados aos ídolos. Em 2 Daniel, a palavra vai falar que Ele é o Deus do livramento. Ele livra os seus servos, não da fornalha, mas livra os seus servos da fornalha. Em Daniel capítulo 3, vai falar que Ele é o Deus que dá entendimento e revela o que está em oculto e escondido. Quando Daniel revela os sonhos ao rei Nabucodonosor, que viria suceder com ele. Em Daniel capítulo 4, a palavra vai falar que... Fala a memória aqui, meus irmãos, só um instante. Tem alguns tópicos aqui. Grande Deus, aleluias. Deus tremendo. Tu és tremendo, Deus. Em Daniel capítulo 4, Ele é o governador único de todo o universo, porque Ele coloca e abate aquele que se acha soberbo. Vai falar do Belzazar, o qual o Senhor escreve com a sua mão e coloca a sua sentença sobre aquele rei, porque ele se levanta contra Deus e começa a corromper os utensílios que tinham se levado da casa do Senhor de Jerusalém para a Babilônia, e o Senhor vai abater. E em Daniel capítulo 6, Ele é o Deus Ele é Deus soberano sobre tudo, porque Ele coloca quem Ele quer no trono, mas Ele é soberano sobre todos. Glória a Deus, aleluia. Mas o que me deixa mais intrigante, meus irmãos, é que o povo de Deus, desde o começo, o Senhor vem trazendo a lembrança do pecado deles, mas eles não abandonam, continua pecando. Mas a palavra vai dizer que a misericórdia do Senhor se estende de geração em geração. Por isso, meus irmãos, é a maneira de nós não sermos consumidos, é a maneira de nós não sermos apagados, porque se não fosse assim,
Não tinha acontecido como aconteceu com aquele que tentou segurar a arca. Deus, o nosso Deus é tremendo. A palavra também, meus irmãos, vai dizer que aqui em Mateus capítulo 24, a qual o Senhor está pendurado no madeiro, vai falar todo o sofrimento do Senhor, todo o seu passar aqui na terra, como homem, como nós, sentindo os mesmos desejos, as mesmas paixões. A palavra vai falar que Jesus vai passar por este mesmo processo que nós estamos passando, meus irmãos. Mas ele permanece inteiramente sem pecar. A palavra vai dizer que Jesus, ele chega diferentemente da primeira, que ele é lá no capítulo de Salmos 24, o salmista Davi, ele declara ele como o Rei da Glória. O povo de Deus vai declarar ele como o Rei da Glória. Mas agora em Mateus 24, o povo de Israel não vai reconhecer o seu Deus. Sabe por quê, meus irmãos? Para que se cumprisse as profecias que estavam determinadas, para que a promessa chegasse até eu e você. Nós não era eleito, nós não era escolhido, nós não era considerado como filho, nós era bastardo. Mas Jesus Cristo foi lá e desceu lá do céu e se fez homens como nós, sentindo todas as coisas do mesmo que nós sentimos, para nos resgatar diante de Deus. Agora os gentios têm direito a entrar agora em Jerusalém, a Jerusalém que representa a presença de Deus essa noite, meus irmãos. Então abra a tua boca e exalte o nome daquele que te chamou. Abra a tua boca e exalte o nome daquele que te escolheu. Eita, Rei da Glória, aleluia, Deus poderoso. E a palavra vai dizer que em Mateus, apesar dos pesares, Israel estava comemorando a morte de Jesus. E os discípulos estavam tristes por um momento, porque eles não compreendiam. Mas a palavra vai dizer que aqueles que ouviram a sua voz e o recebeu, Deus lhe deu o poder de serem feitos filhos de Deus, assim como ele chama, segundo o seu decreto que está determinado em sua palavra. E a palavra vai dizer que agora o Jesus, que é o Rei da Glória, lá em Salmos 24, que Davi declara o Rei da Glória, agora o mesmo Jerusalém, que não é mais aquele mesmo Jerusalém do passado, são outras pessoas, agora não vai reconhecer o Rei da Glória, porque ele não veio com seus trajes reais. Porque se ele visse, meus irmãos, o próprio Jesus ele vai declarar, quando os soldados, quando o Pilatos começa a interrogar, tu és rei? Aí ele diz, tu dizes. Ele disse, se meu reino fosse daqui, eu não estaria aqui nesse momento, passando por isso. Louvado seja o teu nome, Deus, aleluia. Abra a tua boca e exalte o nome daquele que te escolheu, meu irmão. Eita, Deus tremendo. E a palavra vai dizer, meus irmãos, que apesar dos pesares, Jesus ali em Salmos 24, ele é decretado o Rei da Glória. Mas eu quero te dizer que ainda ele é considerado ainda maior em Mateus 24, porque ali ele abate todo o pecado, ele abate e cumpre toda a lei, todas as profecias se cumprem. Em Mateus 24, quando ele assopra e dá o brado, está consumado, Pai, em tua mão eu entrego o meu espírito. Não é por um momento, não é por nada, é por toda a eternidade, meu irmão. Abra a tua boca e exalte o nome daquele que te escolheu, aleluia. Agora realmente dá para entender que Jesus é o Rei da Glória. Israel não compreendeu e até hoje não compreende, mas um dia eles vão compreender. Mas maravilhoso e bendito és o Senhor, que nos revelou pela sua misericórdia essa sabedoria que não nos foi dada, não por pagamento de dinheiro, mas não por nada, mas que nos foi dada por meio do seu Espírito, que Jesus nos entregou lá na cruz do Calvário, aleluia, Deus tremendo. Em Mateus, meu irmão, Jesus ele é o bom pastor. Em Mateus, Jesus é o esposo. Em Mateus, Jesus é o amado, é aquele que nós esperamos. Em Mateus, Jesus é a nossa justiça. Em Mateus, Jesus é a nossa esperança. Em Mateus, Jesus também é o nosso socorro. Em Mateus, Jesus é a nossa cura.
é a nossa cura. Em Mateus, Jesus é a nossa ressurreição e a vida. Em Mateus, Jesus, Ele é a porta que nos conduz até o céu. Em Mateus, Jesus é o único socorro que nós temos. Não há outro, meus irmãos. Se nós procurar outro socorro, nós não teremos. Mas se nós buscar o Senhor, nós teremos o socorro. Eu gostaria de pedir à irmã Vânia para louvar. Pedir à irmã Vânia para louvar aqui um louvor. Eu agradeço aqui, meus irmãos, a minha oportunidade.